Andreasa, a gente estava brincando aqui no início do programa com os nomes pelos quais somos chamados pelos ouvintes. Eu contei aqui que na minha primeira semana de Band News FM eu fui chamado de Bengala pela Dora Kramer durante 10 minutos. Eu entrevistando a Dora Kramer, ela, então, Bengala, essa coisa aí. E ele constrangido para corrigir. Não avisei. Não que fama, hein? Não é, mas espalha. A Carla Bigato vive sendo chamada de Cara de Gato. Sempre. E a Sheila Magalhães já foi chamada de Sheila Carvalho. Isso. Pela nossa colega Kiara. Segura o tchan. Então é hora de conversar com o André Asa. A gente tem muito ouvinte que acha que é André Asa. Carlos Isso. André Asa. Isso. Outro dia eu entrevistei a ex-ministra Marina Silva, ex-senadora Marina Silva, e durante uma hora ela me chamou de André. E eu, André, fui. Vambora. E o André fui. É isso, agradeço a Marília. Muito obrigada, Marília. Isso. Então esse é o Jornal do Kid, da Cara de Gato, da Sheila Carvalho e do André. Andreasa, como esperávamos, o auxílio emergencial deve ser prorrogado. É difícil você abrir mão, né, de uma bolsa depois que a bolsa é instalada. Não, e aliás, só rapidinho, Andreasa, ontem, nesse mesmo horário aqui, um pouco mais cedo, na verdade, no nosso Fórum de Economia, em que a gente recebeu o economista Pedro Neri, a Zeina Latif, e também o nosso colunista José Roberto Mendonça de Barros, todos eles concordavam, né, Megali, de que não teria outro caminho senão prorrogar, mas com um valor menor. E naquele momento, Andreasa, eu até me surpreendi, porque quando a gente fala assim, R$600, muitos ouvintes escrevem falando, não dá pra nada isso. Não dá para pagar as minhas contas e tal. Mas a Zeina estava fazendo uma relação com o valor do Bolsa Família, por exemplo. Isso. De outros programas que já existiram até e que estão muito abaixo desses R$600, né? Mas já tomei todo o seu tempo. Fala aí, E outra, Andreasa. eu vou tomar só mais um pouquinho, Andreasa. Que isso? Porque não custa a gente lembrar, desculpa, Andreasa, não custa a gente lembrar, Sheila, como surgiu esse valor. O Paulo Guedes foi lá e falou 200. Aí o Congresso deu uma trucada no presidente e falou, não, 500. E o presidente pediu 600. Né? Então, propôs 200 e fechou em 600, um valor maior do que aquele que foi apresentado pelo Congresso. Foi tudo no chute. Agora sim, Andreasa, diga. Mas esse foi um presente que o parlamento deu ao governo Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro, porque coube ao parlamento o peso da responsabilidade desse avanço fiscal, né? No momento em que falta espaço fiscal. O parlamento achava, o Rodrigo Maia achava que com essa jogada dos 600 se colocaria o governo contra a parede. Na verdade, como eu tenho defendido aqui há muitas semanas e também escrito a respeito, esses R$600 representaram para Jair Bolsonaro um alicerce, uma âncora para a troca de base social. Essa é a razão por que a pressão sobre a equipe econômica é tão grande em prol da permanência do programa. Nós estamos agora discutindo sobre prorrogação, mas essa é uma antecipação do debate que faz Paulo Guedes, porque o fulcro, a questão fulcral é a possibilidade de permanência desse programa. Nós estamos falando de um programa inicialmente temporário que alcança 60 milhões de brasileiros, né? Ele incorpora o Bolsa Família e amplia o Bolsa Família. A base é gigantesca, em valor maior, mas o valor importa menos, né? Paulo Guedes fala em 200 agora, tenta colocar aí uma marca para que a irresponsabilidade fiscal não seja tão grande, para que o furo fiscal não seja tão grande, mas ele sabe que a negociação não vai rolar a respeito dessa prorrogação e da eventual permanência em valores maiores, talvez não 600, né? Mas 300, de repente, por uma base gigantesca, né? Incorporando, como eu disse, o Bolsa Família. Vamos fazer uma avaliação aqui. O que está dito é que desses tantos milhões alcançados pelo programa, muitos milhões eram inexistentes para o Estado, não tinham existência formal para o Estado brasileiro. Isso significa, portanto, que ao serem mapeados pelo Estado, mas também pelo governo de turno, que tem um projeto de poder, que quer continuar no governo, isso significa também o mapeamento de novos títulos eleitorais. Isso foi muito explorado na época do Bolsa Família pelo lulopetismo, uma ajuda necessária, bem-vinda, mas também com um componente político importante. Agora, para Jair Bolsonaro, num ambiente que Jair Bolsonaro se sente à vontade, também considerando o fato de que o vento virou, a maré mudou, há um novo pacto social, uma demanda por intervenção do Estado,
pelo Estado que se mostre ainda mais presente, que coloque dinheiro na economia. Isso é muito mais Jair Bolsonaro do que a agenda Paulo Guedes de austeridade fiscal. Essa mudança de vento enfraquece a agenda de Guedes, como eu tenho falado aqui todos os dias, e fortalece aquilo que Bolsonaro é, para que Bolsonaro possa ser plenamente o que ele é. Nós estamos diante da perspectiva de um Bolsa Jair, como eu tenho falado aqui, e um Bolsa Jair que incorpora milhões de brasileiros, que dá existência e, portanto, mapeamento a milhões de brasileiros. Por isso, Paulo Guedes se antecipa. Vamos lembrar, a Sheila falou na semana passada, porque eu tenho tratado disso aqui com grande frequência, na semana passada, o Ministério da Economia se antecipou para soltar uma nota dizendo que não havia possibilidade de prorrogação de programa emergencial. Isso porque já havia uma pressão muito grande de dentro do Planalto, do próprio presidente da República, por prorrogar, mas mais do que prorrogar como um ensaio, inclusive em termos de impacto fiscal, para a permanência desse programa em novas bases, em novos valores. É isso que está na ordem do dia. A adesão do Centrão ao governo Bolsonaro é decisiva para isso. O Centrão trabalha para isso. Imagine, Jair Bolsonaro nunca teve existência no Nordeste. As pesquisas já indicam que ele, trocando de base social, perdendo apoio na classe média com a saída do Mandetta, do modo como se deu, com a saída de Sérgio Moro, as pesquisas indicam que ele ganha apoio nas camadas populares, entre os mais pobres, inclusive no Nordeste, onde nunca teve acesso. Primeiro, em função daquele discurso da preocupação com a economia popular diante da Covid-19, mas depois com a chegada, difícil, com problemas logísticos, da chegada desse auxílio lá na ponta, que começa a chegar e chegar para valer. É conhecido como a ajuda do seu Jair. As pesquisas mostram isso. Então, Bolsa Jair, que vai ser prorrogado, não tenho a menor dúvida. Com valor ajustado, não tenho dúvida nenhuma. A questão agora, aqui Paulo Guedes se antecipa, para sobreviver. Se antecipa para sobreviver. É se isso não veio para ficar permanentemente, o famoso Bolsa Jair. Andreasa, alguma última palavra, algum último adeus? Gente, você quer me irritar, fala um último adeus. Último adeus. Qual foi o primeiro adeus? Mas alguma é isso. A ideia do último adeus pressupõe que houve um adeus anterior, né? E adeus é um saco. Então a ideia de ter mais um é complicado. Pois é, tem que ter mais agora. Alguma última palavra a respeito de Regina Duarte, Andreasa? Não, eu já falei 1000 vezes, ela nunca entrou, como é que ela pode ter saído? Né? Nunca. Não, Regina Duarte caiu, mas para cair tem que ter subido, né? Não subiu, nunca entrou. Cumpriu um papel meramente decorativo, coadjuvante, serviu para apagar um pouco a imagem ruim do Roberto Alvim, naquele episódio nojento de referências a textos, a discursos nazistas. A Regina Duarte foi sacada pelo Bolsonaro como uma figura popular para apagar um pouco aquela imagem, cumprir um papel de coadjuvante, resolveu o problema antes mesmo de assumir. Nunca assumiu, nunca foi, nunca será. Né? É isso aí, viva por cima. Eu brincava mais cedo aqui que quem se dobra muito acaba mostrando a bunda. A Regina Duarte dobrou tanto a espinha que a gente consegue enxergar até o pum do palhaço ali. O Andreasa. Feia associação. Porque é dela. Um abraço. Não, peraí. Tem ouvinte aqui participando, André Asa. Tem gente agora falou assim, gente, agora eu só vou conseguir chamar de André. E aí pronto, a gente tá fazendo o que o Reinaldo faz, que é mudar o nome das pessoas. Pronto. Pode me chamar de André, mas, por favor, saibam que esse não é meu nome. Aí pode me chamar como quiser, mas meu nome não é esse. Foi bom esclarecimento. Meu nome é Carlos, mas se chamar de André, eu vou. E olha... Se chama de André, ele vem. E não tomando o tempo da minha coluna, como vocês estão fazendo, tá tudo certo, né? Porque a Carla falou assim, olha... Como é que é, Carla? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína e vocês dois ficam tomando o tempo da coluna do Carlos Andreasa. Né, Andreasa? Não, tá bom. A coluna é nossa, Carla. Contanto que vocês me chamem, que eu possa falar, que eu tenho um espaçozinho aqui e garanto o meu, tá tudo certo, é nosso. Pode me chamar de André, pode dar na cara, fica à vontade. Ô, André, rapidinho. Elas podem me chamar de Bengala também, eu agradeço. Avacalhação. Ô, Andreasa, tem um ouvinte aqui dizendo que a Band News FM está num silêncio constrangedor sobre a fala do ex-presidente Lula. Se fosse o presidente atual que tivesse falado... Oxe, a gente falou ontem bastante. 10 minutos? Vem cá, ouça a coluna do André de ontem, pelo amor de Deus. Falei sobre isso. Andrezão!
Eu tinha me esquecido de como era apanhar da esquerda, né? Apanhei durante anos da esquerda, agora apanho da direita, e aí, ontem voltei a apanhar da esquerda, apanhando da direita. Tá tudo bem, vamos lá, pessoal. Mas, pô, a gente falou sobre isso ontem, falei duro bastante, aqui. Né? Quando ele falou, soltou aquela frase no mínimo infeliz, falando sobre o lado bom dessa pandemia, que é reconhecer que o Estado tem a solução. Aliás, ele foi lá e fez o pedido de desculpas, que não é pedido de desculpas, você viu? Isso. Ele usou aquela expressão, se alguém se sentiu ofendido, o pedido de desculpas de quem não tá se desculpando coisa nenhuma. É isso aí. Andrezão, um beijo até amanhã. Beijo.